Boa noite. Eu me chamo Marília Scardelli de Zambuja dos Santos, sou acadêmica do curso de Formação Pedagógica em Letras Português da Universidade Uniacel. Para mim é um grande prazer estar com vocês aqui hoje para falar então sobre a plataforma Google Forms. Então, o título dessa videoaula é a importância então da utilização dessa ferramenta do Google chamada Google Forms. O objetivo dessa aula, então, é demonstrar para vocês, professores, assim como eu, a importância e a facilidade de utilizarmos essa ferramenta que é tão importante. Então, iniciaremos com uma introdução, falando, então, nesse momento atual de pandemia que estamos vivendo. Depois, uma breve explanação de como acessar, então, essa plataforma Google Forms. E, por fim, como utilizar, então, a plataforma Google Forms na avaliação dos alunos. Então, nesse momento da história, identificamos, então, as mudanças ocorridas. Elas têm influenciado e provocado todos os contextos da sociedade contemporânea, inclusive dentro do âmbito escolar. A pandemia, então, que se instalou na sociedade mundial em 2020, exigiu modificações abruptas em praticamente todos os setores e no âmbito educacional não foi diferente. O Ministério da Educação, então, impôs a substituição das aulas presenciais em que nós estávamos acostumados por umas aulas em meios digitais. Aí iniciou o corre-corre. Professores que não sabiam utilizar as ferramentas virtuais, assim como alunos que não tinham acesso a esse conteúdo digital. Diante desse cenário, então, foi necessário utilizar diversas ferramentas para preencher, então, as lacunas da distância, que foi imposta pela reclusão e o afastamento social. O Google Forms foi a ferramenta, a meu ver, das mais importantes. Por quê? Porque ela serviu para apoiar, então, os docentes nesse período, em que poderíamos, então, utilizar ela para realizar as nossas avaliações bimensais, assim como conseguir interagir com os nossos alunos e ver até onde, então, esse conteúdo que nós estávamos dando em aulas online estava chegando na casa dos nossos alunos. O Google Forms, então, foi a ferramenta, né, em que nós utilizamos para fazer esse tipo de avaliação. As tecnologias de informação e comunicação proporcionaram, então, inúmeras opções de ferramentas de apoio e de suporte para as aulas à distância, pois, com seus dispositivos por meio da internet, possibilitam, então, a experiência de aprendizado comum por não dependerem de um acesso físico. Os professores foram obrigados a encontrar alternativas para avaliar se a metodologia utilizada estava sendo adequada aos seus alunos. Um momento difícil em que passamos, um momento de grandes mudanças, em que nos vimos na frente de computadores por horas, preparando aula para alunos que muitas vezes estavam com dificuldades de acesso à internet e até mesmo com doenças em casa deles próprios e seus familiares. Um momento complicado, um momento em que tivemos que nos readequar e sermos sensíveis ao ponto de entender que os nossos alunos encontrariam dificuldades nas aulas online. Aí, nos chegou, então, as ferramentas em que poderíamos utilizar. Quais ferramentas poderiam utilizar? E a que mais foi destaque entre todos os professores foi as ferramentas, então, da plataforma Google. Por quê? Porque ela é uma plataforma gratuita. Então, o Google oferece gratuitamente vários aplicativos com qualidade de compartilhamento e colaboração, com os quais pode-se obter diversos tipos de serviços e, dentre eles, encontra-se os formulários do Google Forms, onde neles podemos escrever questionários, pesquisas, avaliações e obter resultados em planilhas
totalmente editáveis. O serviço de armazenamento em nuvem do Google é sensacional, através da plataforma Google Drive, que armazena, então, seus arquivos, assim como armazena todo o Google Forms. Tem um espaço todinho especial para essa plataforma, nesse universo, então, que é recheado de opções para serem remotamente acessados. Por ser, então, uma ferramenta gratuita, com a capacidade ilimitada de armazenamento e praticidade na análise das informações, tornou-se, então, um instrumento de suporte viável para sistematizar os resultados de forma quantitativa e qualitativa, facilitando, então, aos professores os resultados através dos relatórios. E isso foi muito importante. Nos poupou tempo em fazermos os relatórios e planilharmos. Ele já vem, então, com a planilha propriamente definida. Isso foi sensacional. Para nós, então, acessarmos o Google Forms e acessarmos as ferramentas Google é de facílimo acesso. E isso vai nos demonstrar, então, um pequeno vídeo de 2 minutos que eu trago aqui para vocês, que nos explica, então, como a gente faz para acessar na internet as plataformas do Google Forms. E criar provas ou fazer pesquisas ficou ainda mais fácil. Vocês sabiam que é possível criar um formulário virtual com um celular pelo app gratuito Google Forms? É super fácil. E nós vamos mostrar o que fazer na dica de hoje. Vejam só. O Google Forms é uma ferramenta que permite criar formulários virtuais. Simples e sem burocracias, o recurso é didático e pode ser uma boa opção, ainda mais em tempos de pandemia, para alunos, professores e até mesmo para empresas. O único requisito para conseguir criar um formulário é ter uma conta no Google. E olha só como é fácil. A primeira coisa que você deve fazer é abrir seu navegador e acessar forms.google.com. Clique no link do Google Forms que vai aparecer na busca. Com o formulário de criação aberto, adicione um título e, caso queira, uma descrição. Depois, escreva o que deseja perguntar no campo Pergunta. Em seguida, escolha o tipo de resposta: curta, múltipla escolha, lista suspensa, caixas de seleção ou parágrafo. Feito isso, toque em opção 1 para escrever as opções de respostas. Para adicionar outras alternativas, clique em adicionar. Você ainda pode acrescentar imagem, vídeo ou links às perguntas e respostas, clicando no ícone quadrado de imagem que fica ao lado dos textos ou na barra inferior da tela do celular. Após acrescentar todas as perguntas e opções de respostas, clique no ícone de enviar no início da página. Pronto, formulário criado. Para divulgar o questionário, toque no ícone de avião e ele permite enviar por e-mail e também copiar o link para compartilhar nas redes sociais. Muito fácil, não é mesmo? Esse tutorial também está em nosso site. Basta acessar olhardigital.com.br. Vá até lá e confira o passo a passo. Viram só, então, como é fácil acessar o Google Forms? O Google Forms pode ser acessado pelo celular, pelo computador, e ele pode, sim, entrando no site do Google, acessar, então, essa ferramenta. É muito fácil, né? Então, para nós, professores, foi extremamente importante essa plataforma. Ainda, eu falo aqui, então, sobre os métodos de avaliação. O que seria? Como vamos, então, avaliar os nossos alunos que estavam nessas aulas online? O que chegou para eles de conteúdo? Precisamos, então, criar alternativas para avaliá-los. Então, trouxe aqui a hipótese, então, de criarmos uma autoavaliação no Google Forms. E como disse ali aquele vídeo, é muito fácil de criar. A gente vai entrar, então, no site do Google Forms e criar, então,
um link em branco, né? Um item em branco e começar a digitar as perguntas. Nesse caso aqui, eu digo para vocês que o Google Forms serve tanto para criar avaliações, para atribuir nota ao aluno, quanto autoavaliações. Também é possível fazer gamificações, que hoje faz sucesso entre os alunos. Então, tudo isso o professor tem acesso de uma forma muito fácil. Existem inúmeros tutoriais, então, ali na internet, na própria ferramenta Google, em que podemos, então, nos assessorar, nos alicerçar para conseguir, então, criar esses Google Forms. E aí eu trago para vocês a importância de utilizar, então, o Google Forms na avaliação do aluno. Precisamos, meus amigos, neste momento de pandemia, avaliar os nossos alunos de uma forma mais efetiva. Precisamos saber até onde o conhecimento deles foi. E com isso, o Google Forms é o nosso grande aliado. Podemos criar, então, autoavaliações ou avaliação do próprio conteúdo. E esse é o caso. Então, meus colegas, fiquem utilizando o Google Forms, vocês não vão se arrepender. Essa era a aula de hoje, a nossa videoaula. Agradeço a todos. Obrigada.